Glória a Deus. Só quem está sedento para glorificar o nome do Senhor nessa noite, aplauda Ele mais forte. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa mesma dimensão de adoração, quero que você abra a sua Bíblia, ainda em Eclesiastes, capítulo 12, último capítulo de Eclesiastes. Glória a Deus por essa equipe de louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Ainda falando sobre a biografia do rei Salomão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Hoje é dia de nós adorarmos ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Mas também amanhã, segunda-feira, é dia de nós adorarmos ao nosso Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, assim como na terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, todos os dias é dia de nós adorarmos ao nosso Deus. Ele disse através do profeta Jeremias, profeta Isaías, capítulo 43, verso 7, que foi para a glória dele que ele te criou, meu irmão. Foi para a glória dele que ele nos criou. Então todos os dias é dia de nós adorarmos ao nosso Deus. Todos os dias é dia de nós glorificarmos o nosso Deus. Não é só no domingo. Domingo é o dia de nós reunidos como igreja. Nós reunimos para adorar o nosso Deus. Porque nós somos igreja quando nós estamos reunidos. Você na sua casa, você não é igreja. Você é igreja quando você está reunido. Quando nós nos reunirmos, aí nós somos igreja. Aí o Pai é nós. Então, todos os dias é dia de nós adorarmos e glorificarmos ao nosso Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, porque foi para isso que nós fomos criados por Ele. Isaías 43, 7. Diz a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, do esplendor da tua vida, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios com as portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias filhas das músicas te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho,
e te embraqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te louvamos nessa noite, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Nós te louvamos nesta noite, Senhor, porque nós entendemos que nós fomos criados pelo Senhor para isso. Nós te adoramos nessa noite porque nós entendemos que nós fomos gerados pelo Senhor para louvor da tua glória. Por isso, Pai, nós reunimos neste lugar como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, para te adorar nesta noite. Pai, mas nós queremos nesse momento ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Fala com a tua igreja. Meu Pai querido, através desta palavra que nós lemos aqui neste lugar, que o Senhor possa trazer a nossos corações a revelação que o Senhor tem para nós nessa noite. Que essa palavra venha trazer transformação das nossas vidas. Que essa palavra venha despertar as nossas vidas, para que possamos viver, ó Deus, segundo a tua palavra, não segundo os nossos conceitos, segundo os nossos entendimentos. Fala conosco, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus amados irmãos? Essa é a terceira série que nós estamos pregando sobre a biografia do rei Salomão, neste livro de Eclesiastes. Eu sei, irmão, que existe aqui nesse livro, nesses 12 capítulos, inúmeras mensagens que podem ser extraídas desse livro, mas eu procurei resumidamente trazer aquilo que Deus ministrou ao meu coração nessas 3 séries. E para contextualizar esse capítulo 12, antes de entrarmos nesse capítulo 12, nós sabemos que Salomão, ele começou a sua vida muito bem, ele começou o seu reinado muito bem, ele começou a sua vida pública muito bem. A princípio, o rei Salomão, ele seguiu as orientações, os conselhos do seu pai, o rei Davi. Ele construiu o templo para o Senhor, o templo de Jerusalém, conforme a orientação do rei Davi. Nós conhecemos a história e sabemos que Davi tinha o desejo no coração de construir o templo para o Senhor. Porque Davi era um homem que entendia que não era possível ele habitar num templo, num palácio, enquanto que a arca da aliança, que representava a presença de Deus, habitasse em tendas.
Então Davi desejava no coração dele construir um templo maravilhoso para o Senhor nosso Deus. Mas Deus disse para Davi: não, Davi, você não vai construir o templo, porque a sua mão tem muito sangue. Quem vai construir esse templo será o seu filho Salomão. Então Davi chama Salomão antes de falecer e diz para ele: ser homem e obedeça aos preceitos do Senhor. Davi também passa para Salomão a orientação do Senhor, para que ele construísse o templo em Jerusalém, para ali colocar a arca da aliança, que simbolizava a presença do Senhor. Então o rei Salomão construiu o templo em 7 anos aproximadamente, conforme está em 1 Reis capítulo 6, verso 38, e também no capítulo 7, verso 51. A arca, quando foi levada para o templo, conforme está em 1 Reis capítulo 8, verso do 1 ao 11, a Bíblia vem nos dizer que quando a arca foi colocada no templo, a glória do Senhor encheu aquele templo de tal maneira que o sacerdote não pôde ministrar no templo. Tamanha era a glória do Senhor. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, é que Salomão, ele viu a glória de Deus. Salomão, ele presenciou a glória do Senhor. E a glória do Senhor estava validando o reinado de Salomão. A glória do Senhor estava confirmando o reinado de Salomão. Esse homem, ele teve intimidade com Deus. Esse homem não conheceu o Senhor nosso Deus apenas pelas experiências do seu pai, o rei Davi. Ele mesmo teve as suas experiências com Deus. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer que Salomão se tornou um homem poderoso. Nós vimos na história, quando nós começamos a ler Eclesiastes, que Salomão se tornou poderoso. Buscou muitas riquezas, ficou rico, muito rico. E tem um ditado popular que diz: quer conhecer alguém, dê poder e dinheiro para ele. E Salomão foi este homem. Foi um homem poderoso, foi um homem muito rico. Não havia ninguém na terra maior do que ele. Irmãos, entendam uma coisa: o momento em que somos mais provados por Deus não é no nosso tempo de escassez. O tempo em que Deus mais nos prova é no tempo da fartura. É quando estamos vivendo a abundância, a fartura, a riqueza. É nesse momento que Deus vai provar a nossa fidelidade. É no momento da fartura que Deus vai provar a mim e você, se nós de fato somos fiéis para com Ele. Foi assim que aconteceu com Pedro. Quando o barco de Pedro estava abarrotado de peixes, Pedro estava ali pronto para ser próspero, para vender aqueles peixes, se tornar uma pessoa rica. O Senhor Jesus disse para ele: Pedro, vem e me segue. E a Bíblia vem nos dizer que Pedro abandonou tudo e seguiu o Senhor Jesus. Então, irmãos, é no momento de fartura que Deus prova a nossa fidelidade para com Ele. Por isso digo para você nessa noite: cuidado. Cuidado com a fartura com quem você tem vivido. Porque é nesse momento que Deus vai provar se você é fiel a Ele ou não. Porque é fácil ser fiel a Deus quando você está passando por um momento de escassez. É fácil você ser fiel a Deus no pouco.
Mas e quando você está próspero, quando você está abastado, quando você está rico? Será que você continua sendo fiel a Deus? Conforme o ditado, irmãos, quer conhecer alguém? Dê poder, dê dinheiro para ele, você vai conhecer essa pessoa. E nós podemos observar que o poder, que a riqueza, fez com que Salomão mudasse o plano que Deus tinha para ele. Salomão passou a desobedecer ao Senhor. Ele não obedeceu mais às orientações do seu pai. Ele abandonou as leis do Senhor. Primeiro ele casou com a filha de Faraó, sendo que havia uma orientação desde Moisés, que o povo de Deus não poderia casar com pessoas de outras nações. Diz o texto também, em 1 Reis capítulo 3, verso 1, que Salomão escolheu para casar com a princesa, filha de Faraó. Diz também que ele casou com outras mulheres estrangeiras. E o texto vem nos dizer ainda que na velhice, essas mulheres estrangeiras perverteram o coração de Salomão para seguir outros deuses. O texto diz assim, 1 Reis 11:4: e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. O poder, a riqueza mudou o coração de Salomão. Então, quando Salomão, ele desobedece às leis do Senhor, ele casa ali com 700 mulheres estrangeiras e mais 300 concubinas, ele volta as costas para o Senhor, o Deus de Israel. E a Bíblia diz que quando nós abandonamos Deus, Deus nos abandona. Então Deus disciplinou Salomão, permitindo a divisão das 12 tribos de Israel. Deus deixa registrado que disciplinou Salomão e o deixou seguir seu próprio caminho pelo seguinte motivo, 1 Reis 11:33. Olha só o que Deus falou na palavra dele: porque Salomão me deixou. É uma palavra muito forte, irmãos. O próprio Deus estava declarando e deixou registrado em 1 Reis 11:33, porque Salomão me deixou. E nesse texto fala que ele deixou Deus e se encurvou, adorou outros deuses. E muitas vezes, irmão, nós pensamos que por estar na casa do Senhor, por vir ao culto, nós muitas vezes não deixamos ao Senhor. Ali Salomão estava adorando outros deuses. Isso significa deixar o Senhor. Queridos, todas as vezes que nós tiramos Deus da posição de primeiro lugar nas nossas vidas e colocamos outra pessoa, outra coisa qualquer, nós deixamos Deus. Muitas vezes nós deixamos Deus de lado por conta de bens materiais, ou talvez por conta de pessoas que nós muitas vezes idolatramos, cônjuges, filhos. Não é só imagem de escultura que nós idolatramos muitas vezes. Então,
Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar no seu coração, no lugar de Deus, você está deixando Deus. E Salomão então deixa Deus para adorar outros deuses, para se encurvar diante de outros deuses. Mas voltando ao texto, o sábio Salomão, já velho e nos seus últimos dias de vida, deixa um grande ensinamento para todos nós. No verso 1, ele diz assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Salomão está nos exortando aqui nesse texto, para que nós devemos lembrar do Senhor, nosso Criador, não somente na velhice, como foi o caso dele, mas todos os dias das nossas vidas, nós devemos estar lembrando do nosso Criador. Ele nos ensina que no estado que ele estava na velhice, já bastante velho, não tinha mais prazer nas coisas, não tinha mais ânimo, não possuía força para fazer mais nada. Ele estava nos dizendo que não podia fazer mais nada para agradar a Deus. Ele entendia, irmãos, que na sua mocidade, quando ainda possuía vigor físico, saúde, força, ele gastou a vida dele com coisas fúteis, coisas passageiras. Por isso que ele diz várias vezes no texto que tudo era vaidade, era correr atrás do vento. E como homem sábio e já velho, ele estava nos orientando: não faça o que eu fiz. Eu corri a minha vida toda, quando eu tinha saúde, quando eu tinha vigor físico, quando eu tinha força nas pernas, nos braços, eu corria atrás do vento, eu corria atrás de coisas fúteis, eu gastei a minha saúde, eu gastei a minha vida em coisas que não valia a pena gastar. Mas agora ele não tinha mais nada de bom para oferecer ao Criador de todas as coisas. Essas palavras do rei Salomão parecem a palavra de uma pessoa arrependida, que desperdiçou a sua vida priorizando aquilo que não era prioridade. Parecem ser palavras de pessoas que, se pudessem, voltariam atrás para fazer algo diferente, para fazer algo totalmente oposto do que ele havia feito. Ele estava arrependido de ter gastado a vida dele com coisas fúteis, com coisas passageiras, com coisas que não levam a nada. E quantas vezes nós gastamos a nossa vida com coisas fúteis, com coisas passageiras? Quantas vezes nós priorizamos aquilo que não são prioridade nas nossas vidas? E o tempo vai passando, e nós não valorizamos aquilo que deve ser valorizado. O evangelista e missionário inglês George Miller faleceu em 1898 com 92 anos de vida. Ele disse que leu a Bíblia 200 vezes. E dessas 50 vezes ele leu a Bíblia de joelho. Era um homem de muita oração. Diz ele que tinha anotado cerca de 50.000 respostas de suas orações. E no seu leito de morte, perguntaram para George Miller se havia alguma coisa pelo qual ele se arrependia. Ele respondeu que se arrependia de não ter lido mais a Bíblia.
Eu pergunto para você, quantas vezes você já leu a Bíblia? Às vezes, gastando tempo com futilidade, rede social, e não lê a Bíblia. É disso que o rei Salomão está dizendo, que nós gastamos a nossa vida com coisas fúteis, coisas sem valor nenhum, que não leva a nada. George Miller, ele tinha um orfanato onde ele abrigava centenas de crianças. E em muitas ocasiões, quando acabava o mantimento, ele orava a Deus. E Deus sempre respondia, enviando pessoas para levar mantimentos para as crianças. George Miller foi um homem que gastou a vida servindo ao Senhor, servindo ao próximo, servindo as pessoas, evangelizando pessoas, levando as pessoas para o Senhor Jesus. Irmãos, não estou dizendo para você que você ter o seu momento de lazer com a sua família, isso é futilidade. Não é futilidade. Porque a sua família é projeto de Deus, o seu cônjuge é projeto de Deus, os seus filhos, herança do Senhor. Tudo aquilo que você faz para pessoas são coisas eternas, não são coisas fúteis. Se você abençoa uma pessoa, você está fazendo coisas eternas. Se você prega a palavra para uma pessoa, você está fazendo coisas para a eternidade. Se você abençoa alguém, oferta na vida de uma pessoa que está passando necessidade, você está fazendo algo para a eternidade. O grande problema é que nós muitas vezes valorizamos coisas e usamos pessoas, quando nós devemos usar coisas e valorizar pessoas. Coisas são passageiras, pessoas são eternas. E nos versos 2 ao 4, Salomão descreve a decadência do corpo humano. Ele faz uma analogia do corpo humano com uma casa. Diz que os braços são como a proteção de uma casa. Porém, os braços dele não têm mais a mesma força que antes. Agora estão trêmulos, perdeu o seu vigor. Ele está descrevendo a sua própria característica, o seu próprio estado. Ele está ali descrevendo ele próprio, como que ele se encontrava naquele momento. Eu creio que não era ele que estava escrevendo. Ele estava ditando e alguém escrevia para ele, porque ele disse que o braço estava trêmulos. Era um homem que estava ali descrevendo a sua vida, como estava a vida dele naquele momento, velho, caminhando para a morte. Aí ele diz também que suas pernas, que antes eram fortes, agora estão encurvadas, sem forças. Muitas vezes precisando de alguém para locomover, mudar de um lugar para o outro. Eu fui visitar um amigo esses dias. Esse amigo tem quase 80 anos de idade. E quando eu comecei a ler esse texto, ontem ou anteontem, eu não lembro muito bem, isso me remeteu a esse meu amigo. Porque ele está mais ou menos nessas condições. Eu tive que dar meu braço para ele apoiar, para ele poder caminhar. Sendo que nós, alguns anos atrás, já fizemos tanta farra junto. E agora está nessas condições. Aqui fala que no versículo 3 também, os poucos dentes que sobraram em sua boca. Olha só o que Salomão está dizendo. Os poucos dentes que sobraram em sua boca não têm a mesma beleza e a mesma força que antes.
E esse meu amigo está nessa condição, irmão. Cabelo branco, os dentes já não são lá essas coisas. Eu comecei a ler isso aqui e falei, meu Deus, como é a vida. E a gente esquece que nós vamos envelhecer. Eu comecei a ler isso aqui, veio na minha mente na hora, esse meu amigo. Precisa de alguém para ajudar a caminhar, a apoiá-lo. Os dentes. Seus olhos, Salomão, já não têm o mesmo brilho, não tem o mesmo campo de visão, não tem o mesmo alcance. Os seus olhos se envelheceram, estão fracos, turvos. A sua voz, que antes era forte, audível, que representava alguém com quem tinha autoridade, agora a sua voz é fraca, sem nenhuma expressão. Seus cabelos estão brancos. Ele diz que não tem mais apetite, creio que nem alimentar, nem sexual. Um homem com 700 mulheres casadas, mais 300 concubinas, agora de nada vale para ele, nem tomando uns remedinhos para ajudar, não tinha jeito não. Ele diz que caminhava em direção à casa eterna. Ele estava caminhando para a morte. Diz ainda no verso 5 que os pranteadores, aquelas pessoas que são contratadas para chorar no velório, já estavam ali apostos para o seu funeral. Salomão chama a nossa atenção para lembrarmos do nosso Criador enquanto vivemos. Irmãos, é muito bonito nós adorarmos ao Senhor como nós adoramos aqui nessa noite. Mas nós precisamos viver a palavra do Senhor. Amanhã é segunda-feira. Será que você vai estar vivendo essa adoração ao Senhor como você adorou o Senhor aqui nessa noite? Será que na terça-feira você vai estar adorando ao Senhor no seu trabalho, com a sua vida, na sua casa, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos? Será que você vai estar adorando ao Senhor com a sua vida, aonde você estiver? Aí no verso 6 diz assim: antes que se rompa o fio de prata. Aqui está fazendo uma referência à vida. O fio de prata é uma referência ao fôlego de vida, à existência humana. Então ele está dizendo, antes que rompa o fio de prata, lembre-se do Criador. Quando você for jovem, lembre-se do seu Criador. Quando você for maduro, lembre-se do seu Criador. Quando você for adolescente, lembre-se do seu Criador. Em todo o tempo da sua vida, lembre-se do seu Criador. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata.
Salomão fez muitas coisas em prol ao reino de Deus, porém se perdeu na sua caminhada, gastou sua vida correndo atrás do vento, gastou sua vida em coisas fúteis. É isso que ele está chamando a nossa atenção nesta noite. Não gaste a sua vida com coisas fúteis. Tudo que você fizer nesta vida, se não for visando a eternidade, lembre-se disso, é vaidade, é correr atrás do vento. Invista, meus amados irmãos, da sua família. Invista, meu amado irmão, em pessoas. Salomão não podia fazer mais nada, mas você pode. Nós podemos gastar a nossa vida fazendo coisas, projetos para a eternidade. O tempo passa, o tempo está voando, irmão. Nós estamos envelhecendo. Irmãos, parece que Salomão, ele caiu em si e descobriu que ele é igual a todo mundo. Eu pensava também que eu era diferente dos outros. Mas quando eu quebrei meu dente, eu quebrei um dente, comendo uma bisteca de porco. Eu quase chorei. Falei, nossa, quebrei um dente. Eu descobri que eu sou igual a todo mundo, que eu envelheço. Sério. Eu pensava que eu ia ser diferente das outras pessoas que envelheciam, que ficavam doente. Aí eu comecei a ficar doente também. Dor na coluna, problema na coluna, isso, aquilo, outro. Fui jogar futebol, não dei conta, dei um estiramento na panturrilha. Falei, meu Deus, eu sou igual a todo mundo. Quero dizer para você, você é igual a todo mundo. Você vai envelhecer, você vai adoecer. O fio de prata vai se romper na sua vida a qualquer momento. Mas nós precisamos investir nosso tempo em coisas eternas, não em coisas fúteis. E quero fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Eu quero que você complete essa frase. Eu fiz aqui uma frase que gostaria muito que você prestasse atenção e que você completasse. Não precisa você falar, mas complete dentro do seu coração essa frase. Antes que o meu fio de prata se rompa, eu desejo fazer pontinho, 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 para o meu Senhor e Salvador Jesus. Antes que o meu fio de prata se rompa, eu desejo fazer pontinho, 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 para o meu Senhor e Salvador Jesus. O que você tem no seu coração? Qual o desejo do seu coração de fazer algo para o Senhor Jesus antes de você morrer? Você já parou para pensar? Todos nós temos algo assim especial para fazer para o Senhor Jesus. Nós que servimos ao Senhor, nós temos no coração, eu quero fazer, eu quero ganhar 10 pessoas para Jesus. Eu quero batizar 100 pessoas para Jesus. Antes que o seu fio de prata se rompa, o que você deseja fazer para o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que você consegue ganhar pelo menos uma alma para o Senhor Jesus nesse ano 2025? A Bíblia diz, a palavra do Senhor nos diz, em João 15, creio que verso 8, que só há uma maneira de nós glorificarmos a Deus de verdade, é dando fruto. Antes que o fio de prata seu se rompa,
o que você deseja fazer para o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salomão concluiu esse livro de Eclesiastes no verso 13, dizendo: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. De tudo que se tem ouvido, de todo o livro de Eclesiastes que ele escreveu, dos conselhos que ele deu, ele disse: a suma, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque chegará o dia, meu amado irmão, que o pó voltará à terra como era, e o Espírito voltará a Deus que o deu. Você vai morrer, é isso que ele está dizendo. Então, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E o mandamento do Senhor para nós, que vivemos no tempo da graça, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos ficar de pé?